primeira pergunta do questionário, então, é qual é seu nome completo? Meu nome completo é César Ednei Weiler, Weiler, e o último sobrenome eu nunca falo de primeira, só soletro, né? C-E de novo, L-T-S-K-I. Se fosse para falar, seria Cecelski, mas é bem difícil. Perfeito. Eu também tenho essa que o meu é Goetz, todo mundo fala o Gotts, ou Gutz, ou Guedes. Então é um horror, né? Que idade tu tá agora? Tô com 25. 25. Faço aniversário agora dia 7 de junho, para 26. Beleza, tá pertinho. Sexo masculino, né? Não sei. Por óbvio. Naturalidade. Sou de Estância Velha, cidade da região metropolitana de Porto Alegre. Tá bem. Estância Velha, amiga. Estância Velha, inclusive é o logo da cidade. Estância Velha, amiga. Isso. Tu mora lá ainda? Não, hoje estou morando em Canoas. Canoas aqui. Eu e minha companheira. Onde eu estou no momento, Rádio Pachola, né? Uhum. Quando é que tu começou a narrar? Eu comecei no rádio em 2017, no final de 2017, mas eu fazia muita reportagem. O primeiro jogo que eu narrei foi em 2018, foi um Grêmio Vasco, mas foi assim meio de supetão aquele jogo, foi uma questão de momento, assim, um problema técnico do lugar onde eu trabalhava. Então, assim, eu conto mais ali para o final de 2018, eu comecei a narrar mesmo, assim, de fato, assim, narrar. E por qual rádio? Pela Rádio Estação Web, é uma rádio web de Porto Alegre, comando do Rogério Barbosa. Beleza. E por quais outras emissoras tu passou, né, antes da Pachola? Não, na verdade, eu comecei a narrar ali pela Rádio Estação Web, né, e fui direto para a Pachola. Só antes eu fiz alguns trabalhos numa rádio AM de Portão, rádio 1430, Estação Portão, que aí eu fazia música, né, fazia programa de entretenimento musical e participava de um programa de esportes no sábado pela manhã. Mas assim, aí era diferente, não era a ver com a transmissão do futebol em si, né? Em que ano? Eu fiz, olha, desde o final de 2015 eu já fazia participações lá mais esporádicas, fui fazer um programa lá em 2016, no segundo semestre de 2016, fazia um programa de entretenimento, mas é uma rádio comunitária, né? Uhum, tá. Teu nível de formação é jornalismo em andamento? Isso, estou no último semestre, né, pela Unicinos, faltam 3 cadeiras para finalizar o curso, então estou no finalzinho. Beleza. Teve aula do Sérgio Wendler? Grande Sérgio Wendler, grande incentivador meu no rádio, ele sempre falou, ele é do outro lado, né, gosta do outro time de Porto Alegre, mas ele sempre me incentivou bastante no rádio, ele sempre me tocava muita flauta também. Beleza, o defeito dele é esse, ser colorado, né? Exato, grande pessoa, grande Sérgio. Maravilha, deixa eu ver. Tu atuou por algum outro meio de comunicação? Foi só pelo rádio? Quando eu trabalhei em rádio, foram esses 3 lugares que eu te falei. Eu também tive outros trabalhos, mas aí na área de assessoria, né? Falando de comunicação. Tive trabalhos na área de assessoria, comunicação pública, né? Trabalhei em prefeitura, Câmara de Vereadores, mas aí fora do rádio. Tá. Quais são as tuas principais influências na narração? Bom, como eu estava te relatando antes da gente começar aqui a entrevista de fato, né? Eu sempre fui muito apaixonado por rádio. Então, sempre acompanhei muito esse veículo. E, assim, uma época que me marcou bastante foi quando eu comecei a acompanhar futebol, porque eu acompanhava praticamente só pelo rádio. Então, toda aquela equipe da Band, que foi aquele começo de onde eu comecei a acompanhar futebol, né? 2005, 6, 7 ali, mais ou menos, aqueles anos, todos foram bem importantes. Aquela equipe tinha, deixa eu ver se eu lembro de todo mundo, o Daniel Oliveira, tinha o Marcos Couto, teve depois uma época até o Marcão, né? O Marco Antônio Pereira, o Zé Aldo Pinheiro como narradores, né?
aí tinha o Cristiano Silva, Alexandre Pretzel, início do Wagner Martins, então todos esses caras que estavam na Band nessa época, Gustavo Berton, hoje está, eu não sei se ele continua na ESPN ou não, mas todos esses jornalistas ali daquela época da Band tiveram muita influência, assim, para o meu trabalho hoje. Perfeito. Mas especificamente narradores, assim, quais são aqueles que te ajudaram a te formar, digamos assim? Vou ser mais específico, então. Eu sempre cito esses dois nomes, os dois Marcos, né? O Marco e o Marcos, né? O Marco Antônio Pereira e o Marcos Couto. O Marcos Couto pela parte da técnica, assim, né? De fazer, porque eu admiro bastante ele. Porque ele consegue descrever muito bem a jogada em si, né? Na hora do campo de futebol, ele consegue descrever muito bem. Te dando um exemplo, ele fala da ação do jogador, ele fala da área do campo, ele fala das possibilidades que o jogador tem. Tudo isso numa fração de segundo, assim. Ele é muito bom nisso. E tem como um exemplo, assim, até de melhoria. E o Marco Antônio Pereira, muito mais pelo conceito, assim, pelo jeito de fazer. Ele é um cara mais reverente, né? Ele não é tão rápido assim na descrição do jogo, mas ele consegue conduzir muito bem uma jornada. Eu gosto muito desse lado dele, assim, mais a parte conceitual. Perfeito. Sobre a tua narração, né? Não sei se tu já fez alguma autoanálise, assim, te ouvindo, enfim. Muita gente faz isso, né? Se ouve para ver o que tem que melhorar e tal. O que tá bom, o que não tá. Tu te considera hoje mais descritivo, ou assim um narrador que também apresenta muitos bordões e frases, ou é um misto dos dois, assim, é descritivo e também gosta de colocar assim esses tipos de elementos na tua narração? Sabe, Ciro, que quando a gente começa, muitas pessoas nos aconselham, assim, né? Olha, tu poderia fazer por esse caminho, por esse caminho. Sempre me falaram muito de bordões, assim, porque é alguma coisa que pega, né? Um chiclete, né? No ouvido das pessoas, isso pega um bordão e outro. Mas eu, sinceramente, eu nunca fui muito fã de bordões, assim. Então eu vou muito pelo momento, vou muito pela emoção. Se fosse para escolher um dos dois, eu consideraria que eu sou muito mais descritivo, assim, mas eu não tenho muito padrão, sabe? Justamente por estar ali envolvendo o time que eu amo também, né, cara, eu deixo muito a emoção que tá no momento, que tá nas semanas falando, sabe? Eu deixo isso transparecer na narração, sabe? Esse é o meu principal objetivo, não é nem ter algum bordão específico, né? Seria mais descritivo, então, acredito. Perfeito. Dá para dizer assim que tu utiliza muito o recurso do improviso, então. Dependendo daquilo que está acontecendo, tu improvisa. Sim. Olha, para te dizer assim, na hora do gol, eu faço o básico, faço o padrão, e ali, que é, obviamente, falar da jogada e o grito do gol. Depois, eu sempre uso muito que o Daniel Oliveira costuma fazer, né? Um cara que me marcou bastante na época também, que eu comecei a ouvir rádio, foi ele, que ele sempre faz sei lá, alguns segundos, ali, um minuto, de descrição da parte emocional do gol. Isso eu acho muito bacana. Então, eu procuro fazer isso e depois eu fecho com o jogo ali, com o repórter, né? Assim, faço o serviço do gol, digamos assim. Mas essa parte ali é que eu acredito que seja a parte mais legal, né? Mais bacana para o ouvinte também. Eu deixo pelo improviso, pela emoção. Isso é uma coisa que eu tirei do Daniel, né? Beleza. Bom, esse foi o questionário, tá? Agora vem a entrevista, de fato, que é um pouquinho mais, assim, aprofundada, digamos, né? Uhum. A gente quer tirar um pouquinho mais, assim. A primeira pergunta, então, levando em consideração, pegando o gancho, né, sobre essa que eu te fiz aí das características, se é mais descritivo, enfim, de bordão, como é que tu te caracterizaria como narrador esportivo? Quais são as tuas principais características, né, os atributos? O que tu destacaria para a gente? Olha, Ciro, tu sabe que eu nunca parei para pensar assim dessa forma, cara. Mas, assim, eu prezo muito por algumas coisas. Uma, como eu falei, é a questão da emoção, né? Mas eu prezo muito
na hora que eu tô narrando, pensar que a pessoa não tá me vendo. Eu penso que a pessoa não tá me vendo. E isso ainda não, para ter uma noção, ainda não tá tão separado assim na minha cabeça, né? Uh, Na hora que eu tô narrando a partida, eu narro como se fosse para quem tá me ouvindo no aplicativo. Em determinados momentos eu desligo da narração e olho para a câmera, faço o entretenimento, né? Mas assim, então, se fosse para falar só da questão da narração em si, eu prezo muito pela velocidade, pela descrição, assim, do que está acontecendo. Então, seria emoção e tentar passar essa ideia do campo de jogo, da jogada, do que está acontecendo ali no momento, para quem não está me vendo, sabe? Isso seria as coisas que eu mais prezo na hora que eu tô fazendo uma narração. Na tua opinião, tu é um narrador jovem, né? Narrador agora da atualidade. Há espaço para narradores de gerações mais antigas, do jeito que se faz narração esportiva hoje, tanto no rádio tradicional como nesse novo tipo de rádio, rádio expandido? Narradores de gerações Olha, mais antigas, assim, por exemplo, da geração do Haroldo, do Pedro uhum, Ernesto, do próprio Marco Antônio. sim. Olha, eu, assim, primeiro, é importante, eu acho que se diga que a idade em si, assim, o narrador ser mais jovem ou ser mais antigo não quer dizer muito, assim, eu tenho exemplos de colegas mais novos que gostam de trabalhar com uma narração no estilo bem, bem tradicional, assim, sabe? E como eu falei do Marco, assim, eu acho que é um cara que consegue se reinventar bastante, então, a questão da idade em si não pega muito para mim, mas eu entendi o que tu quis colocar do estilo de narração, assim. Eu acredito, tá? Pelo que eu tenho, não é tão grande a experiência assim, mas enfim, pelo que eu tenho de experiência e feedback de quem nos acompanha, assim, que a galera quer muito mais esse entretenimento, né? Que é alguém que converse com quem tá ali, que interaja, que acompanhe, sim, o feedback, o que as pessoas estão te escrevendo, para ali na hora dar uma resposta. Hoje, principalmente a internet, né? É algo muito, muito rápido, é muito instantâneo, e quem está acompanhando quer isso, quer atenção, sabe? Então, pensando assim, um modelo mais tradicional, e aí algumas emissoras trabalham nesse sentido, né? Só com a imagem, permanecendo a mesma forma de trabalhar de sempre, né, do rádio, mas só com a imagem, acredito eu que o público não fique tão atraído, sabe? Então, se for um narrador da velha guarda, digamos assim, mas que consiga se adaptar a essa questão de interatividade, de feedback, de conversa com o público, eu acho que encaixa. Agora, assim, os tempos mudaram, né? Os tempos mudaram, então não dá para permanecer na mesma forma, fazendo as mesmas coisas e esperar o mesmo resultado, principalmente na internet, que hoje é uma coisa e amanhã, um minuto depois, não é mais aquilo, sabe? Mudou. As coisas são muito efêmeras, né? Tu acha, então, assim, que os modelos tradicionais podem ter espaço, mas eles precisam se adaptar? Precisa se adaptar, com certeza, sim. Até não... A gente acompanha, óbvio, né, outras emissoras, até como referência, né, para ver como está o nosso trabalho e tal. E algumas emissoras que eu acompanho, assim, de forma pessoal, não me atrai, não me agrada, né, o trabalho, justamente porque tá muito preso nesse modelo tradicional, sabe? E aí eu acho que perde espaço. E aí não é um achismo meu, não é nenhuma opinião minha. Número prova isso, né? Os números provam que as pessoas se sentem mais atraídos, né? Porque por algo diferente, né? Não aquele modelo mais tradicional. Perfeito. De maneira geral, qual é a tua opinião sobre a narração feita hoje? Daquilo que tu ouve, né? Até tu comentou que às vezes ouve as outras, enfim. Aquilo que tu ouve, né? Qual é a tua opinião sobre a narração atual? Olha, principalmente no rádio, o rádio é rotina, né? A rádio é rotina, as pessoas se acostumam com as vozes, com as pessoas, com os horários. Então, acho que tem um certo movimento assim natural das pessoas meio que rejeitarem assim o novo e sempre ficarem nesse saudosismo assim com os narradores antigos. Mas é inegável assim que os narradores antigos, alguns marcaram e continuam marcando, e os novos ainda vão ter que caminhar
um bom pedaço de campo aí para alcançar, né? Mas, assim, falando no geral da narração esportiva atual, até por essas dificuldades que se tem, né, de interação, de internet, de rapidez de feedback que eu falava antes, a gente não tem um quadro ruim de narração, sabe, assim, na minha opinião. E é bem opinião, assim, bem especulativo, assim, imaginando agora, não estava imaginando a tua pergunta antes. Mas não é um quadro ruim, não, assim, vejo bons nomes, cara, bons nomes na narração. Por exemplo, tem um cara da nova geração que eu gosto dentro da narração, não é muito meu estilo pela questão do bordão e tal, mas eu gosto da maneira como ele trabalha, que é o Ângelo Afonso. Eu gosto da maneira como ele trabalha, sabe? E eu sei que tem muita gente que tem alguns tipos de preconceitos, assim, né? Por ele ser um narrador mais jovem, daqui a pouco pelo timbre de voz ser um pouco mais agudo. Uma coisa que passa, por exemplo, o André Henning. O André Henning, ele não é um mau narrador, ele é um narrador diferente, não é um narrador de TV. Ele, obviamente, evidentemente, não é um mau narrador, mas muita gente só olha para a questão do timbre de voz, né? Que é muito mais agudo, e aí às vezes incomoda algumas pessoas, né? Enfim, é um quadro diferente, é inegável que é diferente. Os narradores são muito mais, precisam ser muito mais maleáveis, mas não é um quadro ruim, não. Eu não sou tão saudosista, assim, de que só os antigos prestam e os novos não, sabe? Eu achei interessante um comentário que tu fez anteriormente, né? Tu dizia assim que tenta, como é que é mesmo, fazer a pessoa imaginar a narração, né? Não olhar para a tela, algo nesse sentido, né? Isso, eu acredito que você está falando de quando eu estava falando do Marco Antônio, né, aliás, do Marcos Couto, né? Que ele descreve o jogo. Imagina, quando tu está no rádio, tu poderia apenas imaginar alguém te falando placar, olha, o ataque está acontecendo assim, assim, assado. Ou tu pode ter o Marcos Couto que te descreve todo o campo. E aí, não sei, eu posso ser muito imaginativo, até além da conta, e as outras pessoas não terem essa imaginação que eu tenho. Mas, assim, quando ele fala, e aí é isso que eu me inspirei e eu tento fazer da mesma maneira, quando ele fala do jogador que está recebendo a bola, se ele está recebendo de cabeça, no peito, na perna direita, na perna esquerda, em que área do campo que ele está, se ele está do lado direito, do lado esquerdo, rente à linha, próximo da linha divisória do gramado, próximo do grande círculo, próximo da grande área, da pequena área, sabe? Ele descreve todo o campo e ele descreve a opção. Ó, recebeu em tal área do campo e ele tem jogador tal para receber, sabe? Então, essa descrição do gramado que eu tento copiar, assim, bem na cara dura. mas é um estilo que eu gosto. Perfeito. As transmissões em plataformas como do YouTube, Facebook, tu considera, por esses elementos todos que a gente discutiu antes, né, que agora o narrador ele não é apenas o som, mas tem a imagem, tem o elemento da imagem, das imagens, né? Tu considera que essas transmissões elas são radiofônicas ainda? São porque parando para pensar em como as pessoas nos consomem, a gente recebe muito feedback das pessoas que estão ali acompanhando a partida na tela, colocam ou numa segunda tela, várias pessoas nos mandam imagem disso, as pessoas com uma tela grande assistindo o jogo e um celular, note, outra TV com a gente. E aí, sei lá, 70% do jogo, a pessoa está de olho na tela e está apenas nos consumindo com audição. Né? Então, por esse aspecto, sim, eu considero. Apesar de que, né, como eu já falei outras vezes, para não me tornar tão repetitivo, a gente é sempre muito preocupado com a questão do entretenimento, porque tem sim também essa parcela de pessoas que estão nos acompanhando quase que direto, ali, sabe? Olhando para a gente, os nossos movimentos, as nossas reações na hora do gol, enfim. Então é meio híbrido, assim, mas eu acredito que ainda é uma transmissão radiofônica. E a gente tem, assim, como base uma transmissão de rádio, ainda, né? Falando da Rádio Pachola, né? A gente tem uma base de transmissão de rádio, a gente não faz uma transmissão de TV. Quando eu estou narrando, para exemplificar melhor, né, quando eu estou narrando, eu não estou como o Galvão Bueno,
né, que ele fala jogador A, jogador B, jogador C, né, jogador D, e aqueles momentos de silêncio, isso não existe, a nossa narração é rápido, é no pique, é bem descritiva, então ainda assim a nossa base, tem plantão, como na antiga, né, o Giovanni faz lá, né, o plantão, enfim, é tudo muito como rádio, assim, então por esses elementos acredito que sim. E tu te sente cômodo em narrar em plataforma, assim, de imagem? Era muito mais cômodo quando não tinha imagem, né? Era muito mais cômodo, porque até a gente brinca, né, no mundo, assim, do esporte, da reportagem, né? Que todo mundo que trabalha nesse ambiente torce para um time ou para outro, né? E tem uns que dão um migué, né? Falam que é outros times, mas enfim. A gente, quando está trabalhando, não tem, a gente acaba torcendo, tava ali embaixo da mesa, alguma coisa vibrando ali, né? No momento do gol, enfim, ou de não gol. E agora com imagem não dá mais para fazer isso, né? Para quem trabalha isento, né? Eu tô livre dessa, né? Mas para quem trabalha isento, não. E com certeza era muito mais confortável ficar sem imagem. Mas é uma adaptação, né? Uma necessidade, não tem mais volta. Tanto que as emissoras tradicionais do Rio Grande do Sul, praticamente todas adotaram nesse modelo, assim, de ter alguma transmissão, de mostrar o narrador, o repórter, ou comentarista de arbitragem, plantão, enfim, de alguma forma tem imagem, ele não tem o que fazer, não tem volta, é isso, é adaptação. Quais são as vantagens e as desvantagens de se narrar na atualidade? As desvantagens, eu acho que vai muito ao encontro daquilo que eu falei agora, né? A questão é que não é exatamente confortável, assim, né? Fazer da maneira como a gente faz. Mas, por outro lado, a vantagem, a gente sabe que o mundo capitalista pede isso da gente, né? A gente tem que ter audiência, né? A audiência que manda. E tu tendo a imagem ali, usando rede social, principalmente, que a gente quase que se obriga a usar a rede social, né? Hoje em dia não tem como não. Isso te dá muita exposição, né? Muitas pessoas te acompanham, muitas pessoas te seguem, né, em rede social, te dão audiência, te dão relevância. Então, acho que esse narrar da atualidade com imagem e com rede social, isso te dá uma exposição, uma audiência muito grande. Isso tudo reflete logo ali na frente em benefício, né? Porque, como eu falei, né? Hoje a gente vive num mundo que quem tem audiência tem atenção, tem um poder de certa forma, né? Então, eu acho que as vantagens giram em torno disso e as desvantagens do que eu estava falando ali, do conforto em si, né? Os narradores, tá? Especificamente os narradores, eles devem ou podem atuar em outras funções, ou ele deve ser só narrador, hoje? Rapaz, tuas perguntas estão me quebrando a cabeça aqui. Mas sabe que, assim, eu acho que pode, cara, acho que pode, justamente porque eu gosto de defender muito a classe dos jornalistas, né? Apesar de que em algumas situações, né, jornalistas nem mereceriam tanto. Mas, enfim, eu gosto de defender a classe, cara. E eu acredito que um bom jornalista precisa também ser híbrido nesse sentido, né? Ser eclético, assim, passar por várias funções. Já fiz, mas muito menos, comentários. Fiz muita reportagem antes de chegar na Pachola. 80-20 das minhas funções era fazer reportagem, eu adorava fazer reportagem. E também narrava, então eu não me sentia prejudicado por fazer outras funções além da narração. Bem pelo contrário, eu me sentia mais completo, sabe? Então, eu não tenho por que achar que um narrador deva ser somente narrador. Eu acho que só faz crescer quando um profissional tem outras funções dentro da comunicação, né? Claro que aí, é óbvio, né? Quando tu trabalha dentro do futebol, suas funções vão passar ali por narrar reportagem, comentário, e vai apresentar um programa de esporte. Não vai sair muito disso, até porque, né, senão expande demais, tu acaba se perdendo.
mas dentro disso, eu acho que só faz um profissional ficar mais qualificado ainda a ter outras funções. Muito bem. É uma vantagem, então, ser jornalista e narrador? Acredito que sim, porque no jornalismo a gente não, e aí não desmerecendo quem não é jornalista, né? Mas no jornalismo a gente está sempre em busca de melhorar na questão de informação, estar sempre bem informado, sempre em cima de tudo que envolve uma partida, por exemplo, né? E daqui a pouco, quem não tem essa função do dia a dia, quem vai narrar de forma mais esporádica, a gente sabe que no interior tem mais disso ainda, né? Que vai se preparar só para uma partida, talvez não tenha tantos elementos para usar na hora de uma narração, para usar na hora de uma transmissão como um todo. Como eu já falei outras vezes, o narrador não é só o cidadão que descreve o jogo, ele entretém as pessoas que estão ali. Então, quando tu é jornalista, se torna não mais possível, mas mais fácil ter elementos para poder trazer esse entretenimento, esse infotenimento, né, que é uma palavra que se usa bastante hoje em dia, né? Fica mais fácil isso acontecer, sabe? Infoentretenimento? Que seria uma mistura, né, da informação com entretenimento, né? E aí tudo nesse meio é muito híbrido, mas é mais ou menos isso, sabe? É informar e entreter ao mesmo tempo. Obviamente aí tem umas nuances, né? Quando tu vai só entreter as pessoas, obviamente tu não vai estar falando o tempo todo sério na informação, óbvio. E quando tu estiver informando, evidentemente tu não vai informar brincando, digamos assim, né? Então tem seu lado sério, seu lado mais descontraído, mas é algo aí nesse meio que eu acho que a narração está se enquadrando hoje. Perfeito. A narração, na tua opinião, é um dom ou pode ser aprendida em cursos específicos? Sim e não. Eu acho que pode ser aprendida, mas não necessariamente em cursos. Eu sou um cara que eu nunca passei por um curso de narração e a minha escola sempre foi o empírico, sabe? Sempre foi escutar rádio. Essa foi sempre a minha escola. E eu lembro que no começo eu era bem ruim, assim, era bem complicado de me ouvir. E aí eu fui aperfeiçoando, assim, sabe? E é algo que eu fui lapidando com o passar do tempo, mas eu acredito que pode ser aprendido, mas não necessariamente num curso, cara, porque principalmente hoje, quando a gente tem acesso a todo tipo de informação em todo lugar, a gente não precisa necessariamente se prender a um curso específico, sabe? Que seja o curso de jornalismo, sabe? Que necessariamente a gente não aprende a narrar, aprende a comunicar, mas assim, se prender a algo, acho desnecessário. Mas sim, dá para aprender de toda forma, e não é um dom que quem não nasce narrando não pode aprender depois. Pode. Perfeito. E sobre a narração feminina, tem, né, por exemplo, a Clairene, são poucas ainda, né? Qual é a tua opinião sobre a narração feminina? Há espaço? Realmente te agrada? Eu acho que sempre tem espaço. Deixa eu só fechar um linkzinho aqui. O pessoal estava me chamando do outro lado. Eu acho que sempre tem espaço para os bons profissionais. Acho que isso é o principal, sabe? É o pensamento principal. Porque, de fato, assim, eu não olho se a pessoa é homem, é mulher, enfim, não fico dando importância para isso. Mas é inegável também, né, Ciro, que no nosso meio em que a gente vive, tem muito preconceito. As mulheres precisam, talvez não é nem preconceito a palavra, mas as mulheres precisam provar muito mais que sabem, quando sabem, sabe? Fui repetitivo agora, mas tu me entendeu. As mulheres precisam provar muito mais. E poderia te dar vários exemplos, porque eu convivi bastante com a Clairene, né? Citaste agora, trabalhando lá na Rádio Estação Web. E assim, às vezes ela, mesmo com as dificuldades, né?
que ela tinha, ela entendia de determinado assunto, fazia, dava cara a tapa, né, se colocava ali, e as pessoas sempre duvidavam, sabe, daquilo. Isso acabou me incomodando, assim, um pouco, sabe, porque realmente eu não olho para um profissional, ver se ele é homem ou se é mulher, para definir se ele é bom ou não. Então, te respondendo objetivamente, tem espaço, evidentemente tem, e acredito só que os bons profissionais devem ser sempre valorizados, sejam eles homens ou mulheres, sabe? Bons profissionais sempre. Perfeito. Só para te avisar que estamos na reta final já. Boa, não, tudo tranquilo. Desculpa te avisar ali, só tava um linkzinho de uma outra chamada ali, mas é só daqui a pouco. Não tem problema não. Não teve nenhum problema. É possível criar algo novo na forma de se narrar hoje em dia? Sempre é possível, né? Mas como diz aquela velha frase, né? Na vida nada se cria, tudo se copia, né? De certa forma, assim, muita coisa já foi feita, né? E fica cada vez mais difícil. Pode ser criado, cara, mas assim, eu acho que tudo vai gerar em torno dessa necessidade de entreter as pessoas, sabe? A gente sempre vou te dar um exemplo assim bem básico assim para tu entender. A gente quando vai fazer o merchan hoje, né, inserção comercial, normalmente eu tinha notado isso abaixo de mim, né, na bancada, na mesa. E toda vez que eu ia fazer uma inserção comercial, eu não estava nem olhando para o jogo, que é o que as pessoas estavam mais acostumadas a ver, né, quando pegam uma imagem de perfil assim, e não estava olhando para elas, estava olhando para uma bancada de cabeça baixa. E aí o Mário, né, o Mário Godoy, que tá sempre comigo nas transmissões, ele me falou, olha, quem sabe tu não dá um jeito de fazer essa inserção olhando para a câmera. Mas pode ser, é difícil, é complicado, não, mas tenta. E aí eu bolei a chamada, né, comercial, anotada, logo abaixo da câmera. Então hoje é uma coisa pequena, assim, né, mas foi algo que a gente bolou, assim, no dia a dia para fazer diferente a narração e tentar, de alguma forma, se conectar sempre com a pessoa que está me acompanhando, sabe? Sempre com a audiência. Então, só essa pequena modificação ali já dá sinais de que coisas podem ser feitas. Mas, assim, se tu me perguntasse, eu não sei se é a próxima, se tu me perguntar o que pode ser feito diferente, olha, não sei, é muito do dia a dia e muito prestando atenção sempre no feedback, sabe, no que as pessoas nos falam. Uma das prioridades nossa da rádio não é fazer o que os outros mandam, não é esse o sentido. É prestar atenção no que as pessoas estão nos dizendo. Porque às vezes as pessoas nos dão ideias geniais, coisas fantásticas, e passa batido. Porque às vezes o comunicador, o jornalista está naquele salto assim, né? Não, eu que sei fazer, eu que comando a parada. E na verdade não, as pessoas estão querendo a nossa atenção, estão querendo interagir a todo tempo, sabe? Então acho que é esperto de quem está fazendo comunicação prestar atenção nesse feedback que as pessoas dão. Maravilha. Justamente era a próxima pergunta, né? Colocar ele numa sinuca, né, cara? Perguntar qual é que é o futuro. O que tu acha que pode ser o futuro da narração? O que espera a narração esportiva? Eu acompanhei um podcast, até para complementar isso que eu já falei, já foi uma parte da resposta, né? Eu acompanhei um podcast e agora não vou lembrar quem foi a pessoa que estava nesse podcast, mas era do Júnior Maiká, né, o Bebendo Falando, e o podcast é uma ideia maravilhosa. É uma garrafa de alguma bebida alcoólica e duas pessoas conversando até a garrafa terminar. Maravilhoso o podcast. Mas se fala muito sério lá também. E se eu não me engano, era o Silvio Benfica. Posso estar errado, mas se eu não me engano, era o Silvio Benfica que estava no podcast. E ele comentava assim que essa pessoa, né, que o futuro da narração provavelmente vai ser uma mesa onde as pessoas muito mais vão conversar, vão falar sobre a partida, sobre o jogo, scout, comentário, opinião, entretenimento,
do que propriamente a narração. E tu entende que hoje a gente ali na Pachola faz, digamos assim, 30% disso, sabe? Ainda tem uma parte bem forte, uns 70%, que é a narração em si, mas a gente já está caminhando para isso, sabe? Nos momentos que a gente para, que o Mário dá atenção para a interatividade, que o comentarista da vez entra numa roda de conversa, a gente fica alguns minutos ali, enquanto o jogo tá rolando ali, sem muitos lances importantes, a gente fica naquela roda de conversa, confabulando sobre os times, possibilidades, erros, acertos, enfim. Tu entende? A gente está caminhando para isso, de pouco a pouco ali na Pachola, mas acredito que o futuro em si, não só da Pachola, das outras emissoras, sejam mais ou menos isso que eu ouvi nesse podcast, sabe? Ao que a gente está caminhando ali na Pachola. Muito mais a conversa, muito mais a opinião, muito mais entretenimento, né, do que propriamente a narração em si. Isso foi algo bem interessante, e eu lembro que na hora, assim, no momento que eu tava ouvindo esse podcast, estava até caminhando, fazendo exercício, assim, naquele momento que tu para refletir, sabe? Poxa, mas isso não faz sentido, não pode ser isso. Não pode ser que uma narração vai se tornar só entretenimento, a conversa, a opinião, e de vez em quando o narrador vai narrar aquele lance importante. E depois, com o passar do tempo, com essa minha experiência na rádio, eu pensei, poxa, mas faz sentido, sabe? Faz total sentido. Eu acho que é mais ou menos por aí. Cada vez mais o narrador vai se preocupar com alguns lances pontuais importantes na partida e muito mais a opinião, o entretenimento, todos os outros elementos da jornada vão aparecer, sabe? E para aquele público restrito ao rádio apenas, como é que ficaria? Que não tem acesso às plataformas. Daí é algo difícil de se pensar, né, cara? Algo difícil de se pensar. Mas eu acredito que é questão de adaptação também. Porque se for parar para pensar, né, Ciro, alguns outros narradores eram muito mais dinâmicos na narração, muito mais descritivos, assim, antigamente. O próprio Haroldo tinha e tem ainda um pique muito grande para narrar. E tu pega os narradores mais jovens, assim, já caminha para um outro estilo, um pouco mais cadenciado, sabe? Algo que vai mais próximo do que eu falei. Eu acho que é uma questão de adaptação, não vai ser rápido, vai começar, acredito, pelos meios alternativos, né? Que estão aí na internet, e depois vai caminhar para o FM. Mas ainda vai um bom tempo. Não vejo como uma preocupação para um momento assim, o FM em si, sabe? Os mais tradicionais, digamos. Vai demorar para acontecer ainda, mas eu ainda boto fé que vai acontecer. E qual é que foi o impacto do Covid-19, da pandemia, no teu trabalho, na tua narração? O que influenciou? Olha, hoje a gente faz uma transmissão 100% off-tube, né? E a gente se preocupa com a qualidade, a gente usa um chroma ali, né, atrás da gente, com aquela questão de torcida e tal, mas a gente se preocupa bastante com a câmera, com o olhar, com interagir, como eu vinha falando. E quando começou, não quando começou, mas estava ali caminhando a pandemia, a gente parou para conversar, né, entre nós na rádio, e a gente se questionava, né, o quanto que vale a pena em meio a essa pandemia, em meio a toda essa incerteza, a gente ir para a arena, né, ir para os outros estádios fazer as transmissões, sabe? E a gente foi aos poucos tendo o que hoje é uma quase certeza de que se não for para ir para a arena fazer algo idêntico ao que a gente faz no estúdio, a gente permanece no estúdio. Então, eu acho que a pandemia ela teve um grande impacto nisso, sabe? Em abrir os nossos olhos para ver que não necessariamente estar dentro do estádio é o 100% necessário. Não se não for de uma alta qualidade, sabe? Então, eu te diria que, cara, na verdade, impactou tudo. Eu não posso te dar 100% de certeza, né? Que a gente vai permanecer no off-tube em 100% das transmissões, né? Porque amanhã ou depois a gente pode estar nos estádios fazendo. Mas assim, eu te diria que hoje a probabilidade é imensa que a gente continue assim mesmo depois da pandemia, sabe? E se não fosse a pandemia,
a gente estaria na arena hoje fazendo de uma outra forma, talvez com outro pensamento, sabe? Então, o impacto foi gigante. Pois para o narrador, né? O ideal é a transmissão no estádio ou o off-tube, ele tanto faz, assim? Depende. Com torcida aí fica uma disputa desleal, né? Com torcida, um estádio cheio é aquela vibração, a energia que é fundamental para quem está tentando passar emoção pela onda sonora também, sabe? Então, aí é uma disputa desleal. Mas hoje, como a gente está vivendo, fazer um off-tube ou fazer numa arena vazia, sabe? Não vejo lá tanta diferença. Para mim é super tranquilo, assim, fazer um off-tube. Até prefiro, me sinto bem confortável, assim. Questão do dia a dia, praticidade, deslocamento, logística, assim. Até prefiro, me sinto mais confortável. Mas, claro, depois que voltar, e se tu me perguntar daqui uns meses, a hora que voltar, aí fica meio difícil, fica meio desleal. Acho que daí o estádio cheio mexe com o coração de quem gosta de futebol também, né, cara? Beleza. Vamos para as duas últimas perguntas. O entrevistador tá cansado de ouvir o cara que fala pra caramba. Eu acho que tu te arrependeu de ter me chamado para entrevista. Capaz, cara. Tá ótimo, tá ótimo. Cara. Os narradores de web, né? E pegando um gancho e colocando as web rádios aí também. Na tua opinião, hoje elas estão estabelecidas como mercado? Elas têm a capacidade de disputar mercado com as hertzianas, as tradicionais? Tem, mas é um mundo diferente, né? A gente, quando calcula assim, o nosso share e faz as nossas análises, né? Quando eu falo nossas, na verdade, é quem comanda essa parte lá na rádio, né? Mas quando a gente conversa sobre isso nas reuniões periódicas que a gente tem, claro que a gente se compara a questão de números de outras emissoras tradicionais que fazem na internet. Mas é outro mundo, né, Ciro? É outro mundo, assim, é muito difícil para a gente que está, porque são três coisas, né? Ou é a tradicional, que não está na internet, é a tradicional, que também está na internet, e é a gente, que é só de internet. Então, assim, nos comparar com uma emissora, e exemplificando, tipo, a Band, né? Que está como um veículo tradicional, que e também na internet, aí fica difícil de medir, acho que não tem nem como disputar mercado. Agora, que dá, de certa forma, para incomodar, dá para incomodar as redes mais tradicionais, dá, a gente consegue números bastante expressivos, assim, se for parar para pensar, né, Ciro, em um mês, isso na nossa maneira de medir, na nossa possibilidade de medir, né, sem contar o aplicativo, foram 5 milhões de visualizações no último mês, né? Então, óbvio que pega uma recorrência nisso, né? Mas, digamos, sei lá, 1 milhão de pessoas que a gente conseguiu impactar de alguma forma, né? Isso é um número expressivo, pelo menos na minha visão, é um número expressivo, né? Mas, ainda assim, é muito difícil de comparar, de bater com quem é tradicional, né? Muito difícil. Muito bem. A última pergunta é a seguinte. Em alguns outros centros aí, a gente tem já estabelecido essa questão do narrador identificado, né? Pega aí, por exemplo, Belo Horizonte, até no rádio tradicional, isso aí há muito tempo já acontece, no Rio de Janeiro, né? São Paulo, enfim. E no Rio Grande do Sul, esse modelo de narração identificada, ela, na tua opinião, vai ganhar mais espaço ou ainda é complicado de fazer uma projeção? Vai ganhar, porque se for parar para pensar, né, quem narra, eu posso estar errado, me corrija, por favor, mas quem narra identificado no tradicional, hoje não tem narradores, né, Não. Identificados no rádio tradicional do Rio Grande do Sul, não, né, Não. Posso estar errado, Não. Mas não, pois é, então ganhar espaço sim, né? Se estamos partindo do zero, sim, acredito que sim. Mas levando em consideração, né, os veículos não tradicionais, alternativos, né, como é o nosso caso na Rádio Pachola e rádios webs como um todo, eu acho que sim. A própria Rádio Grenal agora, né, não tendo narradores, mas tendo
comunicadores identificados, né, com os dois lados. O Grupo RBS tem isso com alguns comunicadores, agora tá mais forte, principalmente nos programas de debate, né? Então vai se criando essa possibilidade no imaginário das pessoas. Acredito que não é para agora, mas logo ali na frente eu acho que deve ganhar espaço, sim. Imagino que o gaúcho vai deixando de lado esses preconceitos, sabe? Mas ainda assim, tu bem sabe, né? Aqui no Rio Grande do Sul é difícil, de alguma coisa nova dar certo, de acontecer, sabe? Mas acredito que logo ali na frente vai ganhar espaço, sim, justamente por esse trabalho que as emissoras estão fazendo de trazer outros comunicadores, não da narração, mas da reportagem, do comentário, já identificados. Isso vai construindo no imaginário do ouvinte, de quem consome comunicação de esporte, algo diferente, algo nesse sentido de se identificar, de emoção, de colocar o coração, sabe, na narração. Eu acredito que vai acontecer, sim. Tá bem, perfeito. César, quero te agradecer imensamente a tua disponibilidade para conceder essa entrevista. Como eu disse, né, no princípio, para ti, a escolha foi levando em consideração um dos critérios, né, o trabalho que vocês estão fazendo e esse índice realmente, né, de acessos e de curtidas e de likes, né, que tem a Rádio Pachola. Então, é uma rádio que, para mim, pelo menos, como pesquisador, ela faz diferença, né? Ela está mostrando, e até eu fiz um pequeno trabalho, né? Comparando, só no âmbito da internet, né? Até tu disse uma coisa que é bem importante, né? Se tu analisar num todo, uma hertziana com uma web rádio é difícil, né? Porque daí tu tem que ter uma ideia de audiência também, né? No rádio hertziano. Agora, pegando internet por internet, né, a Pachola vem batendo e muito, né, as emissoras tradicionais de Porto Alegre. Isso aí é só fazer um levantamento, né, para a gente ver, pegando uma sequência de jogos e aí tu tirando ali o número de acessos, o número de curtidas, a gente vê fácil isso. A internet, ela possibilita isso, né? Então, esse foi o principal critério, né? E aí, levando em consideração, na época, quando eu fiz a análise, agora tu disse, né, que surgiu mais um narrador, que veio mais um narrador, mas na época que eu fiz a escolha, tu estava sozinho ali narrando, né? Então, tu já te tornou objeto desse estudo, né, por causa disso. E, então, te agradecer realmente a tua disponibilidade, tua parceria, né? Acho que foi uma entrevista bem legal. E eu estou à disposição para aquilo que vocês precisarem também, né? Enfim, para a gente trocar sempre ideias e parabenizar aí, mais uma vez, o trabalho que tu vem fazendo. Poxa, obrigado, Ciro. É uma honra estar falando contigo, meu velho. Claro que às vezes é meio corrido, né? E meus amigos até comentam comigo, poxa, Celso, não para conversar com as pessoas na internet. Realmente, tô me dedicando assim para o meu trabalho. Às vezes é meio complicado assim trocar uma ideia, mas eu gosto bastante desse assunto, como deu para ver, né? Não parei de falar 1h10 aí. Gosto bastante desse assunto aí. Pô, para mim foi uma honra ter participado. Espero ter contribuído com a tua pesquisa, com todo esse teu trabalho que tu vem desenvolvendo aí. E, cara, que dê tudo certo aí, sucesso profissional nas tuas pesquisas também. Uma honra, meu amigo. Beleza. Valeu, César. Muito obrigado aí, tudo de bom. Vamos nos manter aí em conversas. Tá certo. Grande abraço aí, meu velho. E se cuida aí, se cuida com tudo que tá aí fora aí. Sim, e até uma próxima oportunidade. Vamos marcar aquela conversa, assim. Claro. Por sorte aqui eu consegui me vacinar já. A gente fez as duas vacinas. Oh, coisa boa. Então, pelo menos nisso a gente está mais tranquilo, né? E coisa boa. E eu quero futuramente todo esse material que eu fiz contigo aqui, né, acho que possivelmente lá para o início do ano que vem eu quero divulgar tudo isso aí, né? Acho que como eu fiz com a minha dissertação, divulguei todo o meu material. Então é uma coisa que é importante assim, né? Sabe? Para quem estuda, para quem é estudante, tu ter esse acesso, né? Claro, pô. Vou gostar de ver, com certeza. Me dá um toque. Valeu, cara. Bom descanso aí pra ti.
E dá-lhe Grêmio, né? Abraço. Vamos ser tetra. Dá-lhe Grêmio, dá-lhe Grêmio. Valeu. Bora, valeu. Tchau, tchau.